Boa noite, irmãos. Graça e paz, podei-vos assentar em nome de Jesus. Queremos também nesta noite cumprimentar todos os nossos irmãos que estão participando conosco através do Facebook Igreja Tabernáculo em Taubaté. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês rica e abundantemente. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 25. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 25. Aqueles que encontraram, se coloquem em pé uma vez mais, por favor, em reverência à palavra de Deus. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhais precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não podem ocultar-se. Podei-vos assentar em nome de Jesus? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: a como tratar os pastores. Tratando os pastores com respeito. O título da pregação é esse, tá? Se você quiser anotar aí, tratar os pastores da igreja com respeito. É sobre isso que Paulo fala aqui nesta passagem que nós acabamos de ler. Mas é muito importante dizer também que você deve tratar com respeito, com honra, os pastores bíblicos, pastores sérios. É bem da verdade que nós estamos vivendo um tempo de proliferação, de multiplicação, de aumento dos falsos profetas. Os falsos profetas, você tem o dever, como cristão, de denunciar. E como eu preguei aqui algumas mensagens, falando como identificar um falso profeta, uma das maneiras de você identificar, uma das formas de você identificar o que o falso profeta prega é seguindo o exemplo dos irmãos de Bereia. Paulo, quando saiu de Tessalônica, lá no norte da Macedônia, e quando ele chegou na cidade de Bereia, lá em Atos capítulo 10, a partir do versículo 11, está esse registro, você pode conferir depois. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, os irmãos de Bereia conferia. Por quê? Porque naquela época o Novo Testamento ainda estava em composição, estava em formação, e Paulo pregava o Antigo Testamento,
Então tudo que Paulo pregava, e Paulo estava pregando para uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, ou em processo de conversão. Então tudo que Paulo pregava, eles conferiam, eles examinavam, eles checavam. Então tudo que um pastor pregar, você tem que conferir, tá? Você tem que checar. E Paulo também diz lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, versículos 7, 8 e 9, que mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho que seja anátema. E lá em Gálatas 1, 8, Paulo diz que ninguém pode pregar um evangelho que vai além daquilo que eles já pregavam, né? E lá em 1 Coríntios 11, 23, Paulo disse que ele pregava e ensinava tudo aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, ok? Então, falso profeta, você tem que denunciar, você tem que combater os falsos profetas. Agora, os pastores bíblicos, pastores sérios, infelizmente, algo que deveria ser uma regra, virou uma exceção. Você tem que respeitar e tem que honrar, ok? Então é isso aí, irmãos. Enquanto eu estiver pregando Bíblia, tá? Você tem que me honrar e me respeitar. Enquanto o seu pastor, você que está me assistindo aí pelas redes sociais, enquanto o seu pastor pregar Bíblia, enquanto ele for fiel à palavra de Deus, você tem o dever de respeitar, honrar e submeter o seu pastor. Agora, se o seu pastor está pregando heresia, você tem que, primeiro passo, confrontá-lo, né, abordá-lo, confrontar no sentido de uma conversa com ele, e se ele não tiver humildade de reconhecer o erro, o mais ideal é a pessoa pedir, né, a bênção para sair dessa igreja e procurar uma igreja bíblica. Muito bem, irmãos, tendo dito isso, o apóstolo Paulo, a gente viu isso semana passada, um texto até um pouco assim, cansativo, né, o Paulo... A teologia paulina, eu sou um pouco parecido com Paulo. Paulo ele era muito repetitivo, e ele gastou vários versículos para falar sobre a viúva, mas Paulo era teólogo, né? Todo teólogo ele é minucioso, ele é detalhista. Então Paulo, semana passada, ou melhor, na pregação, na exposição bíblica de semana passada, nós vimos Paulo falando que é o dever da igreja cuidar das viúvas. Claro que são contextos diferentes, como explicamos semana passada, mas a ideia é que os cristãos devem cuidar um dos outros e que os cristãos devem cuidar dos seus pais na velhice, ok? Contextualizando, é isso. E na sessão de hoje, no bloco de hoje, na passagem bíblica de hoje, Paulo vai falar como deve ser o tratamento com os pastores. A gente vai ver isso no versículo 17 e 18. Deve ser um tratamento de honra, de respeito. E a partir do verso 19 até o verso 21, Paulo fala de pastores que estão na prática do pecado, que estão vivendo uma vida incoerente com as Sagradas Escrituras. Esses pastores devem ser confrontados, repreendidos e também disciplinado. E Paulo diz que tem que ser isso tem que ser feito diante de todos. É claro que cada igreja ela tem o seu sistema de governo, né? Nós temos pelo menos hoje 3 sistemas de governo, se você quiser anotar aí, tá? Nós temos um sistema de governo que é o governo episcopal, que a igreja católica adota esse modelo, a igreja metodista, a igreja anglicana, que é a ideia aquele governo de cima para baixo, né? O bispo que dá as ordens e os demais têm que obedecer. Nós temos também o governo congregacional, que é o governo, por exemplo, da igreja batista, da igreja congregacional, que é a assembleia da igreja que decide tudo, metade mais um. E nós temos o modelo de governo, que é o governo representativo, que é o da igreja presbiteriana do Brasil, presbiteriana renovada, e de muitas igrejas históricas reformadas, e também é o modelo do Ministério Tabernáculo, né? Que um grupo de líderes, eles se reúnem para decidir assuntos, né, pastorais, administrativos, enfim. Então isso vai muito do contexto de cada igreja, né, a forma de disciplinar líderes, disciplinar membros. Bom, embora o texto de hoje esteja falando sobre
pastores, líderes. Você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, a gente está estudando teologia. Por exemplo, quando a gente estudou Romanos, Romanos é o maior tratado teológico da Bíblia. Romanos é o coração da Bíblia. Romanos trata das principais doutrinas do cristianismo, como a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, doutrina do pecado original, doutrina da predestinação, e outras doutrinas importantes. Quando você estuda, por exemplo, Gálatas, você aprende você faz a comparação de lei e graça, você aprende essa questão sobre lei e graça. Quando você estuda, por exemplo, Efésios é uma carta eclesiológica, por exemplo, fala da doutrina da igreja, é uma matéria que tem na teologia que é eclesiologia. Quando você estuda Colossenses, você estuda sobre cristologia. Quando você estuda, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você estuda teologia pastoral. É uma matéria do curso também de teologia, que é teologia pastoral. E a gente deve se lembrar também de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que Paulo diz que toda a Escritura, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redaguir, né? Então a Bíblia, tudo que você ensina, tudo que você ouve, melhor dizendo, você está aprendendo, tá? Então, embora o texto de hoje é um texto mais focado nos líderes da igreja, mas ele pode ser aplicado a toda a igreja, ok? Bom, chama a sua atenção aí para o primeiro ponto da nossa mensagem, se você quiser anotar aí, versículos 17 e 18, o sustento dos pastores, versículos 17 e 18, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nossa igreja, nós adotamos já há alguns anos o sistema de pregação de sermão expositivo, então a gente prega toda a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Não tem como selecionar texto. Hoje eu não vou pregar isso, vou pular aquilo. Não. A gente prega toda a Bíblia. E essa é a nossa ideia aqui. Em 4, 5 anos, a gente pregar todo o Novo Testamento. E quem sabe aí em 5, 10 anos ou 15 anos, pregar todo o Antigo Testamento, né? Mas vamos lá então. Então, versículos 17 e 18. Olha só o que diz a palavra de Deus aí em 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e também no ensino. Irmãos, é muito importante falar, a gente já falou aqui quando a gente pregou 1 Timóteo capítulo 3, né, que é o sermão, o texto que fala das qualificações, dos padrões do pastor e também do diácono. De acordo com o Novo Testamento, os termos presbíteros, pastores e bispos são sinônimos, ok? Presbíteros, pastores e bispos são sinônimos. Presbíteros, pastores e bispos são 3 nomes para o mesmo cargo, tá ok? 3 nomes para o mesmo cargo. Presbíteros, pastores e bispos são termos intercambiáveis, ok? Ou seja, de acordo com o contexto, presbítero, de acordo com o contexto, pastor, de acordo com o contexto, bispo. Então são termos intercambiáveis. Resumindo, em síntese, que a Nicole, a minha filhinha, está anotando a pregação, e eu estou tentando evitar termos técnicos. Resumindo, presbítero, pastor e bispo trata do mesmo cargo e da mesma pessoa, ok? Do mesmo cargo e da mesma função, ok? Então, quando a gente falar pastor aqui hoje, presbítero, bispo, trata-se do mesmo cargo, da mesma função. Então, no Novo Testamento, o pastor não é superior ao presbítero, o bispo não é superior ao pastor. Isso só começou no século II, tá? No século I não existia hierarquia.
O que existia no século I, no tempo da Bíblia, né? Nós estamos falando do tempo do Novo Testamento. O que existia é, todos tinham a mesma importância, o mesmo valor, mas papéis diferentes. E nós vamos ver isso hoje aqui, nessa mensagem de hoje, ok? Então, meus irmãos, versículos 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre a função dos pastores. Paulo diz aí no versículo 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que governam bem. Que governam bem. Irmãos, a principal função dos pastores, se você quiser anotar aí, é governar bem. É governar bem. E como que um pastor, que um líder governa bem uma igreja? A gente só pensa na figura do pastor, né? Mas os presbíteros também são pastores auxiliares, ok? Então, quando eu falar pastor, os presbíteros também, presbítero evangelista Vanderlei, né? Ele tem essa nomenclatura de evangelista, mas na verdade hoje aqui na igreja ele é um pastor auxiliar. Nós temos, por exemplo, presbítero Denilson, presbítero Judenes, presbítero Samuel, presbítero Marcelo, esqueci de alguém? Evangelista Paulo Jofre, que também é um pastor auxiliar, pastor Robson, que também é um pastor auxiliar, né? Então, pastor Robson tem um título de pastor, mas também é presbítero. O Samuel tem o título de presbítero, mas também é pastor, né? Então, a principal função dos pastores no Novo Testamento é governar bem. E como que um pastor ou os pastores governam bem uma igreja? Parafraseando, enfrentando os lobos e cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas. Então é dever dos pastores da igreja, amém, presbíteros? É nosso dever, amém, evangelistas? É nosso dever enfrentar os lobos e também proteger as ovelhas do aprisco do Senhor, as ovelhas que Deus tem nos confiado. E como que um pastor protege as ovelhas? Aliás, como que ele enfrenta os lobos? Denunciando o falso evangelho, denunciando os falsos profetas, combatendo as heresias. É assim que os pastores enfrentam os lobos. E a gente vê isso em todo o Novo Testamento, na teologia de Jesus, na teologia paulina do apóstolo Paulo, na teologia de Pedro, na teologia de João. E protegendo as ovelhas, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, visitando, dando assistência, cuidando das ovelhas. Então, são formas que a gente preside bem uma igreja, governa bem uma igreja. É a ideia também de governar, de administrar, de presidir, tá ok? Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que os pastores que servem com dedicação, está aí no versículo 17 ainda, os pastores que servem com dedicação devem ser considerados merecedores de quê? O que está na sua Bíblia aí? De dobrados honorários. Há algumas versões que dizem dupla honra. O que significa isso? Você sabe que a nossa igreja, a gente abraçou, né, as doutrinas da reforma protestante, a gente abraçou as doutrinas da graça. Então hoje, estudando aqui, quando eu li essa palavra aqui, que os pastores devem ser considerados merecedores, eu falei, mas merecedores? Nós não merecemos nada, tudo é pela graça. Aí eu tive o cuidado, o trabalho de no original grego não é a palavra merecedores, é a palavra justo. É a ideia de alguém que merece, é a ideia de alguém que é digno de receber um pagamento justo, tá ok?
Então, quando eu li isso aqui, falei, meu Deus, mas os pastores são merecedores. Então, no original grego, não é a palavra merecedores, no original grego é a palavra justo, mas no sentido de você ser justo com os pastores, de efetuar um pagamento justo para eles, ok? Então, essa é a ideia no grego. Então, o que significa dupla honra? Ou o que significa dobrados honorários? Em primeiro lugar, significa respeitar os pastores que governam bem. Se o seu pastor é um homem de Deus, um homem sério, ou se os pastores da igreja são pastores sérios, bíblicos, você tem que respeitá-los e honrá-los. E conforme está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, vamos ler essa passagem, Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Depois você permanece em Hebreus 13, que nós vamos ler Hebreus 13, 17. Então, Hebreus 13, 7 primeiro. Lembrai-vos dos vossos guias. Então, o pastor ou os pastores, né, eles são guias espirituais, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Olha o que o autor de Hebreus diz: imitai a fé dos pastores que tiveram, ou seja, os pastores que Deus confiou a você, imite a fé deles. Agora Hebreus capítulo 13, versículo 17, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos, o que está na sua Bíblia aí? Vossos guias ou vossos pastores, dependendo da versão, tá? E sede submissos para com eles. Por que você tem que submeter o seu pastor? Primeiro, que é uma ordem, é um imperativo. Portanto, deixar de obedecer os pastores, ou submeter, que é o termo que está aqui, né, é pecado, ok? Enquanto o seu pastor pregar a Bíblia, enquanto ele for fiel às Escrituras, você tem o dever, a responsabilidade de submeter o seu pastor. Isso é estar debaixo. A palavra submissão é a junção de duas palavras, sub, tracinho, missão, debaixo da missão ou debaixo da visão do seu pastor, porque o seu pastor está debaixo da visão da Bíblia, ele submete a autoridade da Bíblia. Mas por que mais que nós devemos obedecer os nossos pastores? Pois eles fazem o quê? O que eles fazem? Pois velam por vossa alma. O que mais está escrito aí? Como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A Bíblia está dizendo que os pastores da igreja vão prestar conta da sua alma para Deus. Já parou para pensar nisso? Uma vez um membro de uma determinada denominação me falou assim: pastor, eu não contribuo na minha igreja, não contribuo financeiramente falando. Aí eu falei: por que você não contribui? Ah, porque eu não confio na liderança da minha igreja. Eu falei: se você não confia na liderança da sua igreja, por que você está lá ainda? Ah, porque Deus não falou comigo, que o meu tempo acabou lá ainda. Aí eu perguntei para essa pessoa: o que é mais importante, o seu dinheiro ou a sua alma? Ele falou: é claro que a minha alma, pastor. Eu falei: mas que incoerência, você confia a sua alma ao seu pastor, mas não confia o seu dinheiro? Ele: como assim, pastor? Isso está soando heresia. Eu falei: não é heresia. Aí li para ele Hebreus 13, 17. Agora, olha o que mais o autor de Hebreus diz: para que façam isso com alegria e não gemendo. Você é uma ovelha que dá prazer, que dá alegria para o seu pastor? Ou você é uma ovelha que faz o seu pastor gemer? Porque tem ovelha, irmãos, que dá prazer, dá alegria para o pastor, mas tem ovelha que faz o pastor gemer, dá dor de cabeça no pastor.
E a Bíblia diz que os pastores da igreja, eles vão prestar conta das ovelhas que Deus confiou ao Senhor Deus. O texto diz, vai prestar conta da sua alma, da sua vida a Deus. Então, irmãos, dando continuidade aqui, como que você pode honrar o seu pastor? Em primeiro lugar, você pode honrar o seu pastor sendo submisso a ele, sendo leal a ele. E nós vivemos um tempo que há uma crise de deslealdade, irmãos. Infelizmente, é uma crise de deslealdade. E hoje em dia é muito comum, né? Café da manhã na casa de muitos lares de cristãos, falar mal do pastor. Almoço na casa de muitos cristãos, pauta do almoço, falar mal do pastor. Jantar, refeição, pauta, falar mal do pastor. Primeiro que falar mal de qualquer pessoa é pecado, porque quando você fala mal de alguém, segundo o que está lá em Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12, você está pecando contra Deus, porque você está pecando contra a imagem de Deus. É o que está lá em Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12. Agora, falar mal do seu pastor, do seu líder, do seu guia espiritual, do homem que vai prestar conta da sua alma para Deus. Sabe, irmãos, a gente deveria fazer um propósito como cristãos, de não falar mal de ninguém. Primeiro porque é pecado. Então a gente deveria fazer um propósito. Vou fazer um propósito de, durante 30 dias, vou fazer um propósito de só falar bem das pessoas. Acredito que algumas pessoas iriam ficar mudas, porque só sabem falar mal dos outros. São pessoas que, conforme diz Tiago, lá em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5, 6, quando ele fala que a língua tem o poder de destruir, e ele usa a metáfora do animal selvagem, e usa a metáfora do fogo, né? Ele usa a metáfora de um animal que tem a língua venenosa. Então, irmãos, infelizmente, em muitos lares, a pauta do dia é falar mal do pastor, ou dos obreiros, ou falar mal da igreja. Então a gente deveria fazer um propósito. Vou fazer um propósito durante 30 dias, depois você estende por mais 30 dias, depois você estende por 6 meses, depois você estende por 1 ano, depois você estende por 5 anos, 10 anos, pelo resto da sua vida. Vou fazer um propósito pelo resto da minha vida de somente falar bem das pessoas. Aí muitas pessoas iriam ficar mudas. O que falar daquela velhinha? Tinha uma velhinha na igreja. Ela era uma crente muito piedosa, muito dedicada, muito aplicada, muito comprometida com Deus e com a sua obra e com o seu reino. E essa velhinha, ela só falava bem das pessoas. Você chegava perto dela, tentava inflamar, envenenar a velhinha, tentava tirar alguma coisa dela, ou plantar alguma coisa na vida dela, e aquela velhinha só falava bem das pessoas. Aí um dia um crente daqueles crente bem malicioso, falou: hoje eu pego a irmã. E o apelido da irmã era irmã piedosa, de tão piedosa que aquela irmã era, de tão dedicada que ela era a Deus. Falou: hoje eu pego aquela irmã, vou falar mal do diabo, quero ver ela defender o diabo e falar bem do diabo. Aí, irmãos, ele chegou na velhinha: irmã Piedade. E ele começou a falar mal do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo é isso, o diabo é aquilo. E começou a falar mal do diabo. Aí falou mal do diabo uns 30 minutos. Aí terminou. E aí, irmão, o que a irmã me fala? Aí ela parou, pensou, falou assim: irmãos, nós temos que admitir uma coisa. O diabo é trabalhador. Ele não para de trabalhar. Ele trabalha 24 horas, sem cessar. Irmãos, ela conseguiu falar bem até do diabo. Ela conseguiu ver qualidade até no diabo. E tem crente que você chega perto dele, irmãos,
só sabe falar mal dos outros, só sabe inflamar, só sabe envenenar, fica tentando tirar a informação da pessoa, fica tentando plantar alguma coisa negativa na pessoa. O que falar daquele menininho de 5 anos de idade, que eu já contei aqui na igreja? O menininho tinha 5 anos de idade. Aí um dia os pais do menininho falaram assim, nós vamos receber o nosso pastor aqui para um jantar. Nós queremos honrar o nosso pastor. Aí o pastor chegou lá, mas o pastor ficou inquieto, porque o menininho ficava assim. Olhando para o rosto do pastor. E olhava de um lado, olhava do outro. Aí o pastor falou, tem alguma coisa de errado com esse menino. Esse menino deve estar com algum problema, deve ser anormal, né? Aí o pastor falou para ele assim, ô meu filho, o que está acontecendo? Que você não para de olhar para o meu rosto? Ele falou, então pastor, é que mamãe e papai todo dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, fala que o senhor tem 2 caras, e eu só estou vendo uma cara. E eu estou olhando para o rosto do senhor, para ver se eu consigo visualizar ou ver a outra cara. Eu só estou vendo uma cara. Irmãos, imagina a vergonha que os pais daquele menino falaram. Eu já tive experiências parecidas já, irmãos. Pela graça de Deus, sou pastor há mais de 20 anos, e muitas vezes visitando pessoas, e você sabe que criança é sincera, né? Aí a criança saltava alguma coisa, eu ficava sem graça, ficava constrangido, os pais também. Mas graças a Deus também já tive muitas experiências positivas, de chegar na casa de uma família, e a criança só falar bem de mim. O papai só fala isso do senhor, fala aquilo do senhor. Falou, opa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, como que você pode honrar o seu pastor? Respeitando, sendo submisso a ele, sendo fiel a ele, sendo leal a ele, sendo o escudeiro dele. Lembra do rei Davi? Davi tinha os seus valentes, os seus escudeiros. Um dia, só para você ter uma ideia, Davi estava numa batalha, numa guerra, e ele falou assim, nossa, estou com tanta vontade de beber daquela água que tem lá na fonte de Belém. Vamos contextualizar aqui. A gente que mora em Taubaté. Como é que chama aquela bica que tem lá na praça, no centro de Taubaté? Bica da Glória, é isso? Bica do Bugre. Vamos supor que a gente está num contexto fora de Taubaté, a gente está em São José dos Campos, e está tendo uma batalha de São José e Taubaté, uma rivalidade, e aí eu preciso passar, eu estou lá em São Paulo, aí eu tenho que chegar em Taubaté, tenho que passar por São José, Caçapava, aí eu falo, nossa, quem me dera, que vontade que eu estou, que desejo que eu estou de beber da água lá de Taubaté, da Bica do Bugre. Aí os meus soldados, os meus valentes ouvem isso. Sabe o que eles fizeram? Eles atravessaram as fileiras do inimigo, foram lá e pegaram água da bica, da fonte da cidade de Belém, e levaram para Davi. Davi ficou tão constrangido, que ele falou assim, eu não sou digno, não posso beber dessa água. E ele ofereceu aquela água como oferta, como sacrifício, como libação ao Senhor Deus. Sabe, irmãos, a gente está vendo aí, graças a Deus que eu louvo a Deus pela nossa igreja, mas a gente está vendo uma pandemia de pastores suicidando. Virou comum agora. Mas vai conversar com esses pastores. É que não tem como conversar, que eles já morreram, né? Mas vai conversar com a família dos pastores. Alguns deixam cartas escritas. E nós não acreditamos em consulta aos mortos, tá, irmãos? Depois você edita essa parte do vídeo aí, tá? Vai conversar com os pastores que morreram? Não tem. Depois você edita essa parte. Vai conversar com as famílias dos pastores que morreram. Muitos deixam cartas. E se você conversar com as famílias, elas vão falar, era traição, deslealdade, ingratidão,
falsidade. Então, irmãos, uma das formas de você honrar o seu pastor também, além de submeter a ele, ser fiel, ser leal, seja o escudeiro dos seus pastores, dos seus líderes. Defenda, assim como Davi tinha os seus valentes, eu me proponho a ser um valente para defender não só o meu pastor, mas a minha igreja e também o reino de Deus. Amém? Em segundo lugar, o que significa dupla honra ou dobrados honorários? Significa remuneração de forma digna, pagamento digno, pagamento justo. E a gente vê várias passagens bíblicas no Novo Testamento. E aqui no versículo 18, Paulo usa duas passagens bíblicas. Ele usa Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, usando lá a figura do boi, né, que pensa aí no moinho, né, que o boi estava lá, e aí de repente você coloca a mordaça a boca do boi, para ele não comer as migalhas, o trigo que cai no chão. Aí Paulo usa essa passagem bíblica lá de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, versículo 18, tá? Olha o que diz o versículo 18. Pois a escritura declara, que passagem que Paulo está citando? Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Não amordeceis o boi quando pisar o trigo. Então, Paulo está usando uma passagem do Novo Testamento. E lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo usa essa mesma passagem e fala, porventura Deus está preocupado com bois? Não são os ministros muito mais importantes do que bois? Aí Paulo usa uma outra passagem bíblica, eu queria chamar a sua atenção aqui. Ele usa que o trabalhador é digno do seu salário. Que passagem bíblica é essa? Lucas capítulo 10, versículo 7. Quando Jesus estava falando sobre o sustento dos obreiros. Agora, note você que Paulo usa o termo, pois a escritura declara. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Lucas, o evangelho de Lucas, que foi escrito por volta do ano 60, 62 da era cristã, isto é, depois de Cristo, tinha sido escrito há pouco, e Paulo escreve em 1 Timóteo por volta de 62 a 64, ou seja, alguns anos depois, Paulo já tinha acesso ao evangelho de Lucas, e Paulo reconhecia já o evangelho de Lucas como um evangelho inspirado por Deus, como escritura, no mesmo pé de igualdade do Antigo Testamento. Interessante isso, né? Porque esse era o conceito. Embora a canonização do Antigo Testamento só aconteceu naqueles concílios da igreja, concílio de Niceia, 325, concílio de Constantinopla, 381, concílio de Éfeso, 431, e concílio de Cartago, 397, aliás, 325 Niceia, 381 Constantinopla e 397 concílio de Cartago, lá na Turquia. Aí que foi canonizado. Mas no primeiro século, os apóstolos de Cristo já declaravam que o Novo Testamento que estava sendo escrito, porque ainda não tinha concluído todo o Novo Testamento, faltava João, por exemplo, Apocalipse, que foram escritos por volta do ano 90, 95, já era palavra de Deus, escritura com o mesmo pé de igualdade do Antigo Testamento. Ok? Então aqui, Paulo está usando a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Mas há outras passagens bíblicas no Novo Testamento que fala que é dever da igreja sustentar e manter os seus pastores, isto é, aqueles pastores de tempo integral. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 14, anota aí para você ler depois. Paulo ele gasta um capítulo inteiro para falar que é dever da igreja sustentar os pastores bíblicos. Aí Paulo usa a figura do soldado. O soldado vai à guerra, quem é que sustenta o soldado? O Estado, o governo. Paulo usa a figura da ovelha, ou seja, o pastor cuida da ovelha, mas ele sobrevive da lã, da gordura, do leite e da carne da ovelha. Isso é Paulo que falou, tá? 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 4
até o versículo 14. Paulo usou a figura do agricultor. O agricultor semeia, ele planta, ele rega, mas ele sobrevive do quê? Da colheita. Paulo usou a figura do templo judaico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, porque o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Dos sacerdotes que cuidavam das coisas do templo, e as pessoas contribuíam para a manutenção do sacerdote. E Paulo diz que no capítulo 9, versículo 11, 1 Coríntios, Paulo diz: olha, se nós damos a vocês alimento espiritual, será muito recolher de vós bens materiais? E no versículo 14, Paulo diz: está ordenado, é um imperativo, irmãos, é uma lei, é um mandamento, que aos que vivem do evangelho, aqueles que pregam, ou melhor, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Embora lá em Corinto, Paulo abriu mão do seu salário, porque a igreja de Corinto era uma igreja miserável, uma igreja sanguessuga mesmo. A gente vê isso, a gente já estudou aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? A gente pregou uma série de sermões aqui sobre o princípio da generosidade. E lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6, Paulo diz, irmãos, anota para você ler na sua casa, ou melhor, vamos ler esse texto agora, Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. O que está escrito aí, Gálatas 6, 6? Aqueles que são instruídos na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo está usando a metáfora dos filósofos da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles, porque naquela época, os filósofos, ou os discípulos dos filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles já tinham morrido, mas os discípulos, os filósofos, eles davam conhecimento, entornavam, derramavam conhecimento sobre os seus discípulos, e em troca, os discípulos davam bens materiais. Era uma troca, era a ideia de compartilhar. Ok? Irmãos, voltando aqui para concluir o versículo 1, eu vou ser breve nos outros versículos, que esse versículo, aliás, versículo 1 não, versículo 17 e 18, esses versículos são muito ricos. Irmãos, Paulo também está ensinando aqui uma distinção entre pastores que governam e pastores que ensinam, que é a prática de muitas igrejas reformadas, que é chamado pelas igrejas reformadas como pastores regentes e pastores docentes. Então, os pastores regentes são aqueles que têm um trabalho secular, que têm uma ocupação secular, que são voluntários na obra de Deus. Esses são pastores regentes. Os pastores docentes são aqueles que são pastores assalariados, de tempo integral. Então, todos os pastores têm a obrigação de governar, de administrar, de presidir, mas tem os pastores regentes e os pastores docentes. Pastores regentes são voluntários, por exemplo, Vanderlei, Denilson, Samuel, Judenes, Marcelo, eles têm uma profissão, trabalho secular, né? O Vanderlei é mestre de obra, o Denilson é pintor, o Judenes é primeiro sargento, engenheiro mecânico. O que mais que você não é, meu irmão? Professor de matemática. O Judenes tem que ver o que ele não é, né? O Samuel é padeiro, confeiteiro. O Samuel também é bombril, tem 1001 funções, né? O Marcelo trabalha na terceirizada da Volkswagen, ou da GM, ou da Ford, né? Então eles são pastores regentes, eles nos auxiliam aqui no governo da igreja, eles são pastores auxiliares, eles nos auxiliam na administração, na presidência, mas eles são regentes, porque eles têm um trabalho secular. O Paulo, por exemplo, trabalha na Sky, o pastor Robson, ele trabalha com seguro, né? E aqui na igreja hoje nós só temos um pastor docente, que é este que vos fala, né? Que é um pastor de tempo integral, em inglês diz full time, ok? Judenes também é professor de inglês. Judenes tem que ver o que ele não é, né? O que você não é, meu irmão? Meus irmãos, agora versículos 19 até o versículo 21. Se no versículo 17, 18, Paulo falou sobre o dever da igreja de sustentar e manter os seus pastores,
Nos versículos 19, 20 e 21, Paulo fala sobre o processo de disciplina dos pastores. Olha o que Paulo diz no verso 19, 20 e 21. Não aceiteis denúncia contra presbítero. Lembre-se que presbítero, pastor e bispo são sinônimos, termos intercambiáveis, 3 nomes para o mesmo cargo. Paulo diz: não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, olha o que Paulo diz: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. E aqui está o primeiro ponto. Se o primeiro ponto, do versículo 17, 18, Paulo fala sobre o sustento dos pastores, aqui no segundo ponto, dos versos 19 até o verso 21, Paulo fala sobre a disciplina dos pastores. Irmãos, quando a gente estuda no Novo Testamento o processo de disciplina, por exemplo, lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 até o versículo 18, lá fala sobre o processo de disciplina de membros. E o que está lá em Mateus 18, 15 até o 18? Se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Você vai na igreja? Não. Vai até o irmão. Se ele ouviu, você ganhou o seu irmão. Isto é, se ele confessou o pecado, se ele se arrependeu. Mas se ele não ouvir, no caso, se ele não confessar o seu pecado, não se arrepender, o que você faz? Leva consigo 2 ou 3 testemunhas, ou seja, leva 2 membros da igreja. Aí se ele não se arrependeu, o que faz? Aí você traz o caso até a igreja. Aí cada igreja tem o seu sistema de governo. Aqui nosso sistema é representativo. Você traz o problema, o BO, para a liderança da igreja. Pode procurar o Vanderlei, o Denilson, os pastores Vanderlei, pastor Denilson, pastor Judenes, pastor Samuel, né, o bispo Paulo Jofre, bispo, pastor, presbítero, bispo. Então não é errado chamar um presbítero de pastor, um pastor de bispo, um bispo de presbítero, tá? Um dia um irmão chegou perto de mim e falou assim: ô presbítero Fabiano Elias. Eu falei: ô querido, como é que você está? Ele falou: mas você não vai apelar? Eu falei: mas eu sou um presbítero. Não, você é pastor. Eu falei: não, querido, presbítero, pastor e bispo são sinônimos. Mas tem gente que fica bravo. Chamar o evangelista de presbítero: sou evangelista. Chamar o pastor de presbítero: eu sou pastor. Irmão, não é demérito nenhum, são sinônimos. Ok? Mas se chamar um presbítero de pastor, de bispo, ele fica todo. Porque na nossa cultura a gente aprendeu de forma errada que pastor e bispo são superiores. Uma vez um bispo veio me visitar na minha casa, né? Aí ele chegou e quis se impor, quis sobressair. Eu falei: mas ele falou: não, porque eu sou bispo. Eu falei: mas e daí? Eu também sou. Não, você é pastor. Eu falei: querido. Aí expliquei para ele. Nossa, não sabia disso. Então, meus irmãos, infelizmente muitos só querem o título, mas não querem o ministério, que é servir, né? Ok? Então a gente tem 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 13, que é o caso daquele irmão que era membro da igreja de Corinto, que tinha um caso com a madrasta. O cara era membro da igreja de Corinto, tinha cargo, tinha função. Aí Paulo mandou disciplinar aquele membro. E lá em 2 Coríntios capítulo 2, aquele irmão se arrependeu. Paulo mandou restaurar aquele irmão. Ok? E a gente tem muitas outras passagens no Novo Testamento, mas eu preciso ganhar tempo. E aqui, uma coisa muito importante, irmãos, que a gente precisa salientar nessa noite. Ensinar nessa noite, tá? Estou tentando não usar termos técnicos, porque as crianças, e na época dos puritanos, irmãos, no século 16, 17, 18, crianças de 6 anos, elas prestavam atenção nas pregações, e quando chegavam em casa, elas davam um relatório para os seus pais.
E muitas crianças de 6 anos se convertiam. Aí hoje a gente tem essa, não, mas criança não entende linguagem de adulto. Não entende não? Vai lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Vai lá na Rocinha. Sabe quem são os traficantes? Criança de 6, 7, 8 anos com um fuzil. Você acha que o traficante chega lá e fala linguagem de criança? Não fala, fala linguagem de adulto. É claro que os termos técnicos a gente está tentando evitar, porque a Nicole chega em casa, ela está dando um relatório da pregação, até a Heloísa vai começar a dar relatório, e a Heloísa esses dias começou a tirar dúvida com a Nicole. A Nicole chegou em casa e falou assim, pai, a Heloísa perguntou isso, perguntou aquilo, o que seu pai quis dizer com isso? Falei, então glória a Deus, se a Heloísa e a Nicole estão entendendo, se você não entender, meu irmão, tem algo de errado com você. O problema está em você. Tá? As crianças estão entendendo? Amém, Heloísa? Dá para dar um glória, Heloísa? Aí, como é que ela está tão ligada? Que fase. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito importante quando a gente tratar de disciplina, são 2 extremos. Muitas vezes pecamos por omissão, por negligência, mas muitas vezes pecamos por exagero na disciplina. São 2 extremos. Tem igreja que é omissa na disciplina, e tem igreja que é exagerada na disciplina. Os pastores são rigorosos, expõem os membros. Então, irmãos, uma coisa que eu aprendi muito cedo com o meu sogro, pastor Zé Manuel, que é um pastor, um dos homens de Deus mais respeitados do leste de Minas Gerais, um homem que Deus usou para revolucionar o leste de Minas, um homem que Deus usou para abrir mais de 80 igrejas no Brasil. Meu sogro me ensinou uma coisa muito cedo: pecado privado, se você quiser anotar isso aí, tá? Pecado privado, isso é, o que é um pecado privado? Pecado particular. Pecado privado ou pecado particular requer confissão privada ou confissão particular. Isto é, pecou contra Deus, pede perdão para Deus. Pecado foi particular, foi privado, então pede perdão para Deus. Ok? Agora, o pecado público requer confissão pública. Pecou publicamente, confessa publicamente. Por quê? Porque você pecou contra o corpo de Cristo. Pecou contra a sua família, confessa para a sua família. Pecou contra o irmão, confessa para o irmão. Confessa e se arrepende. E aceita a disciplina. Ok? Mas se o seu pecado é particular, é privado, confessa para Deus. Ok? Aprendeu essa regrinha aí? Irmãos, uma coisa também muito importante, no judaísmo, a disciplina pública era o último recurso a ser usado. Somente se as tentativas de disciplina em particular não funcionassem, aí sim o caso era levado publicamente. Então, o ideal, sabe, do pecado de um irmão, não é expor o irmão, é confrontar o irmão, é confrontar, fazer ele confessar o pecado e se arrepender. Aí ele se arrependeu, ok, mas se ele não se arrependeu, depois de várias tentativas, ou se ele se arrependeu, mas voltou a ser recidente, voltou a cometer aquele pecado, pela segunda, pela terceira vez, aí sim, você tem que levar o caso à igreja. O pastor Hernandes contou um caso, né, tem uma pregação dele, que ele fala o perigo dos pastores. Ele fala de um pastor, que estava tendo desejo por uma jovem da igreja. Aí, esse pastor procurou o pastor Hernandes, e confessou para o pastor Hernandes. Aí, 6 meses depois, ou 1 ano depois, esse pastor estava reincidente. Aí, pastor Hernandes orientou as pessoas da igreja, não me lembro com detalhes, se você quiser eu posso enviar o vídeo depois, eu tenho no meu celular.
Aí o pastor Hernandes orientou, falou, não, nesse caso, esse pastor tem que ser punido publicamente. Leva o caso para a igreja, tá? Então é assim que eu trabalho, irmãos, tá ok? A gente tem que ter um ponto de equilíbrio, tá certo? E para terminar esse próximo ponto aqui, dos versículos 19 até os versículos 21, é muito importante dizer que a acusação contra os pastores deve basear-se em fatos reais. Tem uma máxima do direito, está aqui a Lívia que é Renata, o nome dela é Lívia Renata, a Lívia que é advogada. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. E uma coisa é a pessoa ser acusada, outra coisa é a pessoa ser culpada. Então, irmãos, nós não devemos aceitar acusações contra pastores, contra membros da igreja, a não ser que exista provas reais, ou fatos reais, provas concretas, provas irrefutáveis. Não podemos ser levados por boatos, por suposição, por achismo, por opinião, não. E outro, tem que chegar e denunciar, porque já houve caso aqui da pessoa chegar em mim, pastor, eu vou te contar, mas não fala que eu te contei. Eu falei, não querido, não é isso que a Bíblia diz, você tem que denunciar, ou você faz isso por escrito, ou você vai lá, a gente faz uma cariação, e já houve caso aqui na igreja, né, de a gente fazer a cariação, e a pessoa confessar o crime mesmo, é verdade pastor, e mais de um caso, não vou citar nomes aqui, tá? Mas enfim. Então, irmãos, só aceite acusação contra qualquer pessoa se tiver prova concreta, fatos reais. Quando alguém chegar para você para contar qualquer coisa, faça algumas perguntas para essa pessoa. Primeiro, o que você vai me contar é bom? É uma coisa que vai me deixar mal? Segundo lugar, é verdade? Se não for verdade, nem me conta. E em terceiro lugar, vai me edificar? Vai abençoar a minha vida? Se não for, nem me conta. Ok? Então, irmãos, vamos para o terceiro ponto agora, versículo 22. Versículo 22 é o terceiro ponto, a ordenação dos pastores. Versículo 22. Olha o que Paulo diz no versículo 22. A ninguém ponhais precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22? Que nós nunca devemos nos precipitarmos na escolha dos nossos obreiros, diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores, missionárias, nunca. E aqui, irmãos, infelizmente eu já cometi esse erro. Apesar de ser um pastor jovem, tenho 44 anos, mas já sou pastor há mais de 20 anos. Eu fui ordenado evangelista no dia 25 de outubro de 1997. Eu fui ordenado pela graça de Deus a pastor no dia 2 de maio de 1999. E sou um dos líderes do Ministério Tabernáculo. Nós somos em 7 líderes. Nós temos mais de 80 igrejas espalhadas pelo Brasil. Eu sou o primeiro secretário do ministério. Então, eu participo de exame de pastores, de obreiros. E infelizmente, irmãos, eu já cometi esse erro de participar da ordenação de pessoas que não preenchiam os requisitos bíblicos, as qualificações. E quais são as qualificações? 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E também Tito capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. Então, infelizmente, se eu pudesse voltar no passado, muita gente que eu ordenei de forma direta, que eu indiquei, ou que eu participei, alguém indicou e eu participei, ou impondo as minhas mãos, ou no exame aprovando, muitas pessoas eu voltaria atrás e daria o meu voto. Não vamos ordenar esse indivíduo, ele está reprovado.
ele não preenche as qualificações de 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 13, e não preenche as qualificações de Tito capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. Infelizmente, irmãos, e alguns estão nos dando dores de cabeças hoje. Alguns estão ensinando heresias, alguns se tornaram falsos profetas, alguns estão em igrejas que só ensinam heresia, e também são hereges, né? Infelizmente, se eu puder, não vou citar nome por questão de ética, mas se eu pudesse voltar atrás, muitos pastores que eu ajudei a ordenar, o que eu ordenei, eu não ordenaria. Não só pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? Apesar de ser um pastor jovem, né? Mas já são mais de 20 anos ordenando de forma direta ou de forma indireta. O ministério tem mais de 80 igrejas, temos quase 100 pastores. Também fui pastor nos Estados Unidos. Lá eu era o vice-presidente da Assembleia de Deus, 12 igrejas. Todo ano tinha ordenação no ministério. Eu era o vice-presidente, eu ajudava a examinar os pastores e ajudava a ordenar. Então, eu já pedi perdão a Deus. Hoje, irmãos, para a gente ordenar alguém aqui na igreja, e vocês que estão comigo há muito tempo, né? A gente errou muito, né, Vanderlei? Ordenar a gente, teve uma reunião com o Vanderlei, pastor, não ordena essa pessoa. Eu cometi o erro, ordenei, não vamos citar nome, né? Eu comprei a briga daquela pessoa. Então hoje, eu tenho muita dificuldade para ordenar obreiro. Só ordeno se preencher esses requisitos aqui. Por quê? Porque senão nós vamos nos tornar cúmplice do pecado de outrem. Eu me lembro que uma vez uma pessoa foi examinada e ela foi reprovada no exame. Só que naquela noite a gente tinha marcado a ordenação desse obreiro. E ali, esse obreiro terminou de ser examinado, aí a banca examinatória falou, ele está reprovado. Aí nós chamamos ele, falou, você está reprovado. Ele falou, não, mas como eu convidei a cidade inteira para a minha ordenação hoje. Aí nós fizemos ele fazer um compromisso, porque ficou uma situação muito constrangedora, de reparar os erros das perguntas e fazer um reexame que fala? Um novo exame. Depois, e a partir daquele dia a gente nunca mais fez isso. Agora a gente marca o exame da pessoa com 30 dias, 60 dias, 90 dias de antecedência. Aí se ele for aprovado, aí a gente marca a ordenação. Se for reprovado, não é ordenado. E no Novo Testamento, irmãos, o termo correto é ordenação, tá? Não existe consagração. Lá no Antigo Testamento se ungia reis, sacerdotes. Embora muitas igrejas hoje, elas têm a tradição de ungir com óleo pastores na ordenação, como é o caso do Ministério Tabernáculo, mas não tem fundamento, respaldo, suporte bíblico. É uma tradição da igreja. Muitas igrejas evangélicas têm essa tradição, na hora de ordenar pastores, derramar ou ungir com óleo. Mas, a título de conhecimento, a título de informação, não tem base, fundamentação, suporte, respaldo bíblico no Novo Testamento, ok? No Antigo Testamento sim, mas ungia-se reis e sacerdotes. Nem profetas eram ungidos, porque profeta era um ofício, não tinha unção consagratória, ok? Mais para frente nós vamos falar, a gente está pregando Tiago, e no Novo Testamento não há base bíblica para ungir pessoas e coisas, tá? Exceto Tiago capítulo 5, versículo 14, unção dos enfermos. E mesmo assim, só os pastores que podem ungir com óleo, tá? Diácono não pode, diaconisa não pode, missionário não pode, membro não pode, só pastores. E lembra que presbíteros, pastores e bispos são sinônimos. Então presbíteros, pastores, bispos, evangelistas podem, tá? Porque no Ministério Tabernáculo, evangelista é um título, tá? É só uma nomenclatura. Mas na verdade os evangelistas no Ministério Tabernáculo, eles são como se fossem pastores também, ok? Então, meus irmãos, a gente não pode cometer esse erro de
ordenar alguém que é neófito, alguém que é imaduro. O obreiro tem que ter no mínimo chamada, vocação, preparo, conhecimento teológico. O Ministério Tabernáculo não ordena ninguém hoje se não tiver formação teológica. Não ordena. Isso pastores, tá? Diáconos e diaconisa ordena. Mas tem que ter no mínimo um conhecimento básico da Bíblia. Isto é, o conhecimento das doutrinas fundamentais da Bíblia. Ok? Então, partindo agora para o quarto ponto, versículo 23. Versículo 23. O que diz no versículo 23 aí? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Duas coisas importantes a dizer sobre esse texto. Sobre o versículo 23. De 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Deixa eu perguntar para os irmãos. Paulo tinha o dom de cura, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele chegou na cidade de Éfeso, Deus realizou milagres por intermédio da vida de Paulo, ao ponto que os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, não era lenço que ficava no bolso, eram os aventais, que era de couro, Paulo era um arquiteto, era um designer, que ele usava para fazer as suas tendas. As pessoas tocavam nos lenços de Paulo, nos aventais, e a Bíblia diz que elas eram curadas. Deus realizou milagres por intermédio de Paulo. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, Deus curou. Paulo ficou 3 meses na ilha de Malta. Deus realizou milagres ali na ilha de Malta. Agora eu pergunto para os irmãos, é sempre que Deus cura? Não. Aqui, o que Paulo mandou Timóteo fazer? Toma um pouco de vinho, por quê? Por causa das tuas constantes e frequentes enfermidades do estômago. Paulo não podia orar e ele ser curado? E lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, Paulo diz, anota aí, 2 Timóteo 4, 20. Deixa eu conferir se é 2 Timóteo 4, 20. É isso mesmo, 2 Timóteo 4, 20. Paulo diz que deixou Trófimo, não é palavrão, tá? É nome de um crente, Trófimo. Paulo deixou Trófimo na cidade de Mileto. Mileto era uma cidade perto de Éfeso. O Judenes, que é de Recife, é como se fosse Recife e Olinda. É como se Éfeso fosse Recife e Mileto fosse Olinda. Paulo deixou Trófimo o quê? O que está escrito aí? Doente, lá em Mileto. Quando Epafrodito foi visitar Paulo lá em Roma, a Bíblia diz que Epafrodito ficou doente e quase morreu. E Paulo orou por Epafrodito e Deus não curou Epafrodito. Epafrodito também é o nome de um homem, tá? Está lá em Filipenses. Que são nomes gregos, né? O mesmo Paulo que em 2 Coríntios capítulo 12 orou e fez o quê? 3 vezes, Senhor, tira-me esse espinho na carne. A gente não sabe o que é o espinho na carne. O que existe são especulações. Lutero, por exemplo, achava que eram as constantes perseguições judeus. Teólogos mais modernos acham que era um problema de miopia, de enfermidade nos olhos. Mas nós não sabemos. Possivelmente poderia ser uma enfermidade. Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nem sempre Deus vai te curar. Muitas vezes tem que usar remédio. A Bíblia não condena a medicina, muito pelo contrário. Jesus disse que não são as pessoas saudáveis que precisam de médico, mas são as pessoas doentes. Paulo mesmo tinha um médico particular. Quem que era o médico particular de Paulo? Lucas. Lucas era um médico de Paulo. Agora uma outra consideração importante também aqui. Irmãos, naquele tempo, a água não era potável. Ok? As pessoas diluíam o vinho na água. As pessoas diluíam o vinho com água.
No mundo antigo, o vinho era usado tanto para doenças físicas como doenças emocionais. Ele tinha funções terapêuticas, ele era medicinal, ok? No mundo antigo, o vinho era usado tanto para doenças, já falei, né? Não falei. No mundo antigo, o vinho era usado tanto para doenças físicas como para doenças emocionais. Falei? Já falei, né? No mundo antigo, o uso do vinho era normal nas refeições, ok? E deixe-me dizer algo muito importante aqui, irmãos. Embora a Bíblia não proíba o consumo moderado de vinho, esses princípios gerais acima que eu acabei de citar, não se aplica a alguém que tenha algum problema com álcool. Eu vou repetir. Embora a Bíblia não proíba o consumo moderado de vinho, esses princípios gerais que eu acabei de citar acima aí, né, não se aplica a alguém que tenha algum problema com álcool. Agora, outra consideração muito importante a falar sobre esse tema, que esse assunto aqui, ele é polêmico, ele dá muito pano para manga, mas como a gente prega sermão expositivo, a gente não pode fugir dele, né? Irmãos, depois eu quero que vocês leiam na casa de vocês, Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 23. Romanos, capítulo 14, dever de casa, tarefa. Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 23. Em Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 23, Paulo fala sobre a consciência do irmão fraco. Paulo fala sobre a consciência do irmão fraco. Parafraseando, o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 23. Em muitos casos, em muitas situações, o melhor é abrir mão de práticas e de coisas. Lá em Romanos, capítulo 14, o contexto lá é que tinha judeus e gentios convertidos ao cristianismo, e os judeus tinham uma dieta, né, judaica. Eles acreditavam que certos alimentos eles podiam consumir, certos não. Certos alimentos eles podiam ingerir e certos não. E isso estava trazendo um problema para a igreja de Roma. Aí Paulo diz, olha, dependendo vou contextualizar e parafrasear. O que Paulo fala para os irmãos de Roma? Porque tinha um grupo que acreditava que podia comer certos alimentos, e tinha um grupo dos judeus que acreditava que não podia comer certos alimentos. E tinha um grupo, esse mesmo grupo dos judeus acreditava que não poderia ingerir certos tipos de bebidas, e o grupo dos gentios convertidos ao cristianismo acreditava que podia. Então, Paulo dá uma palavra de ordem. Paulo diz, dependendo do contexto que você está inserido, preste atenção, irmãos, dependendo do contexto que você está inserido, o ideal é abrir mão de algumas práticas. Tem muita coisa que não é pecado, que a Bíblia não proíbe, que a Bíblia não condena, mas dependendo do contexto que você está inserido, o ideal é que você abra mão de algumas práticas para não ferir a consciência do irmão fraco, para não induzir o irmão a pecar, para que o irmão não venha tropeçar e se escandalizar em você, ok? Um outro texto muito importante, eu quero que você abra a sua Bíblia, isso se aplica para tudo. 1 Coríntios 10, versículo 23, 24 e versículo 30. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, 24 e 30. 30 não, 31. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Aí Paulo continua: todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Está aí no versículo 23. E no versículo 24: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Agora no versículo 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Algumas perguntas que você deve fazer: é lícito comer isso, beber isso, ou fazer isso? Sim, não é pecado, a Bíblia não proíbe, mas convém? Convém? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer, antes de fazer qualquer coisa e antes de praticar qualquer coisa. Primeira pergunta: convém? Segunda pergunta: é lícito? É, mas vai me edificar? Isso vai me edificar? Vai construir alguma coisa na minha vida? Vai abençoar a minha vida? Isso se aplica para tudo, irmãos. É lícito? É, mas vai me edificar? Em terceiro lugar, versículo 24: vai induzir o meu irmão a pecar? Então, em muitos casos, é aquela regrinha, a regra de ouro que eu falei, dependendo do contexto que você está inserido, o ideal é abrir mão de algumas práticas e de algumas coisas. Ok? Eu já abri mão de muitas coisas, coisas que eu sei que não é pecado. Por quê? Por causa desses princípios aqui. Para não ferir a consciência do irmão fraco, para não ser uma pedra de tropeço, para que aquele irmão não se escandalize em mim. Ok? E a última pergunta que você tem que fazer: é para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado nessa minha prática, nessa minha atitude? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Amém? Irmãos, e para concluir, versículo 24 e 25, e aqui eu vou fazer apenas uma aplicação. Volta lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Ou seja, tem pecado que é público. Então você não pode ordenar alguém que está vendo que o pecado do cara é público. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, tem coisa que está incubada ainda, está nos bastidores. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Irmãos, aqui no último ponto, Paulo está falando sobre o quarto ponto, que é o versículo 23, a questão do vinho. Paulo está falando sobre o cuidado que a igreja deve ter com o pastor. Lá Paulo orienta Timóteo a tomar um pouquinho de vinho. Possivelmente Timóteo não fazia uso de vinho. E eu li uma vez também, num comentário bíblico, numa bíblia de estudo, ou no livro, que a cidade de Éfeso, o pH da cidade de Éfeso era muito baixo. pH é a questão da água, né? A água de Éfeso era muito ácida. E então o vinho ele tem os seus nutrientes, as suas propriedades, e ela combate, né? Ela é como se combate algumas doenças, porque a água não era potável, tá? Então, voltando aqui, a igreja tem que cuidar dos seus pastores. Se fosse hoje, eu penso que Paulo ia falar para Timóteo assim: toma um omeprazol, ou faz uso do limão, que hoje também há estudos que comprovam que o limão combate azia e gastrite. Ou senão, Paulo ia falar para a igreja assim: paga um plano de saúde para o seu pastor, tá? Se fosse isso, se fosse hoje, eu penso que Paulo iria falar isso, tá ok? Mas não posso afirmar, é só um pensamento. Mas aqui nos versículos 24 e 25, para a gente encerrar, Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo a escolher os líderes da igreja com cuidado.
É a ideia, está aqui o Ricardo que é policial, aquilo que é feito na polícia. Eu sei porque eu sou filho de policial. O camarada prestou o concurso para a polícia. Além de fazer exames físicos, psicológicos, tem uma coisa chamada investigação. Investigação? Ricardo que é policial. Investigação social. Faz uma investigação minuciosa e detalhada e profunda da vida daquele candidato. Na família, no bairro, na empresa. Aí muitos passam no exame físico, no exame de saúde, está com a saúde boa, mas é reprovado nesse quesito. Então o que Paulo está sugerindo para Timóteo aqui, é antes de dar um cargo, uma função para alguém na igreja, temos que fazer uma investigação minuciosa e detalhada. Uma investigação social. E depois o exame, né? Os pastores, eles são examinados, que é uma sabatina. São perguntas e respostas. Conhecimento geral da Bíblia, conhecimento teológico, vida social, vida familiar, vida moral, vida espiritual, enfim. Irmãos, embora o contexto aqui, o foco seja liderança, mas eu creio que tudo isso se aplica a nós, conforme está lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, ela é apta para ensinar, corrigir, redaguir. Eu penso que a gente pode aplicar isso aqui em muitas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas, tá? Área secular, esses critérios, ok? Vamos nos colocar em pé, me perdoe, porque o nosso culto é suposto terminar 9h30. Vamos orar. Presbítero Samuel vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Se você foi abençoado por intermédio desse culto, compartilhe essa live no seu Facebook. Amanhã nós vamos, hoje ou amanhã, não sei, Samuel vai viajar, não sei se vai dar tempo, que ele cuide dessa parte. Hoje, amanhã ou sábado, ou domingo, que ele vai estar de férias alguns dias, de acordo com a disponibilidade dele, ele vai postar no Facebook, no YouTube, melhor dizendo, mas já está no Facebook, tá ok? Presbítero Samuel vai estar orando e dando a bênção apostólica, e bênção apostólica também é da competência de pastores, evangelistas e presbíteros, ok? Graça e paz, irmãos, amém? Vamos estar orando, finalizando o culto. Quero agradecer a todos, que participaram. Você que participou na sua casa aí, da nossa live. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, e agradecer por esse culto maravilhoso. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, que trouxe ensino para nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que participou do culto presencial. Abençoa cada irmão que participou do culto online, Senhor. Meu Deus, abençoa cada família, Senhor, cada casa, Senhor. No nome de Jesus. Peço que o Senhor venha estar nos dando uma noite de sono abençoada. Meu Deus, nos leve para a nossa casa, debaixo de tuas mãos, nos livrando de todo o mal, de todos os laços do inimigo. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém e graças a Deus.